Salve galera, tudo beleza? Professor Fabrício Benayon e você está no canal Matemática com Benayon. Vem comigo porque matemática é para você, matemática é para todo mundo. Galera, dá aquela força aqui pra gente, ó. Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. E se ao final da sua aula você gostar, um joinha. Falou? Sua aula já vai começar. Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática com Benayon e neste vídeo nós vamos estudar as propriedades dos logaritmos. Como a gente vai poder observar daqui a pouquinho nos exemplos, as propriedades precisam ser muito bem dominadas porque elas vão figurar na maior parte dos exercícios. Legal? Bom, então vamos às primeiras definições, às primeiras propriedades. Bom, essas primeiras propriedades, elas decorrem imediatamente da definição de logaritmos. Então, propriedade número 1. O log de 1 na base b, ou seja, uma base qualquer desde que atenda à condição de existência, que estudamos no último vídeo, é igual a zero. Ou seja, o log de 1 na base b é igual a zero. E o motivo é muito simples, porque todo número diferente de zero, quando elevado a zero, é igual a 1. Observe que estamos aplicando a definição de logaritmos. Então, o log de 1 na base b é igual a zero. Exemplo numérico. Log de 1 na base 5 é igual a zero. Aplicando definição, 5 elevado a zero é igual a 1. É a equivalência, é a definição de logaritmos. Então, log de 1 na base 5 é igual a zero, por quê? 5 elevado a zero é igual a 1. Então, esse é o ritmo, né, das definições, das primeiras propriedades que nós vamos estudar. Vamos lá, propriedade número 2. O log de b na base b é igual a 1. Ou seja, quando o logaritmando e a base do logaritmo são iguais, o logaritmo é igual a 1. Log de b na base b é igual a 1. O motivo é muito simples, aplicando a definição, porque b elevado a 1 é o próprio b. Então, olha só, exemplo numérico. Log de 2 na base 2 é igual a 1. Observe, log de 2 na base 2 é igual a 1. Por quê, Fabrício? Porque, aplicando a definição, 2 elevado a 1 é 2. Beleza? Vamos à terceira propriedade. Essa propriedade, ela costuma causar um pouco mais de estranheza para o aluno, mas ela faz bastante sentido quando a gente consegue desvendar o que está por trás dessa propriedade. Ela diz o seguinte, b elevado a log de a na base b é igual a a. Bom, o que acontece aqui? Vamos pensar no seguinte, suponha que você tenha o log de a na base b igual a x. Log de a na base b é igual a x. Tá legal? Aplicando definição, b elevado a x é igual a a. Então, vou botar aqui embaixo. Ó. b elevado a x é igual a a. Mas observe que, quem é o x? O x é o log de a na base b. Então, b elevado a x, ou seja, log de a na base b, é igual a a. b elevado a log de a na base b é igual a a. Ou seja, o valor do logaritmando é a resposta dessa aplicação da propriedade. Então, exemplo numérico, né? 5 elevado a log de 2 na base 5 é igual a 2. Observe aqui, ó, b e o a é o logaritmando. Então, isso aqui é a resposta aplicando a propriedade. Tá legal, galera? Bom, a gente vai agora se deparar com uma propriedade que vai ser muito importante em vários exercícios. Ela é simples, né, de percebê-la, entretanto, a aplicação dela é fantástica. Então, a gente vai ter essa propriedade aparecendo em diversos exercícios sobre logaritmos. Tá? Então, propriedade muito importante. Então, se eu tenho dois valores m e n, tá? Os logs cujas bases são iguais também são iguais. Repetindo, se m é igual a n, então log de m na base b é o log de n na base b. Claro que as bases precisam ser iguais. Tá legal? Então, isso vai ter uma grande aplicação em diversos exercícios. Tá? Coloquei um exemplo simples. Daqui a pouco a gente vai fazer exemplos mais elaborados. Se eu tenho log de 2x
mais 1 na base 10, lembrando que o logaritmo decimal você pode escrever a base 10 ou não, é igual ao log de x mais 3, também na mesma base. Observe que as bases são iguais, legal? Então, decorre esse C somente C. Então, uma equivalência dupla, né? M é igual a N, então log de M é igual ao log de N, na mesma base. E se o log de M na base B é igual ao log de N na base B, então M é igual a N. Então, agora a gente vai ler, para resolver isso aqui, da direita para a esquerda. Então, vai ficar assim, ó. 2x mais 1 é igual a x mais 3. Observe, log de M é igual ao log de N. Então, M é igual a N. E resolvendo essa equaçãozinha, a gente chega aqui, 2x menos x é x, 3 menos 1 dá 2. E observe que esse valor satisfaz a condição de existência, porque quando a gente substitui o valor de x aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 1 dá 5. Pode. 2 mais 3, 5. Beleza? Ok. Bom, a partir de agora, nós vamos estudar as propriedades operatórias dos logaritmos. Eu vou fazer da seguinte forma com vocês. Eu vou colocar a propriedade sem demonstrá-la. Eu vou usar direto os exemplos para a aplicação da propriedade, tá? No final desse vídeo, se você quiser, eu vou fazer as demonstrações dessas propriedades para vocês, tá? Elas não são muito difíceis, mas aqui o interessa direto é aplicar essa propriedade. Então, primeira propriedade de operações dos logaritmos. O log de A vezes C na base B é o log de A na base B mais o log de C na base B. Então, observe que o produto aqui é transformado na adição de dois logs. Tá legal? Então, repetindo, log de A vezes C na base B é o log de A na base B mais, e não vezes, o log de C na base B. Tá legal, galera? Então, só para reforçar, nesse momento não vou fazer demonstração alguma, eu vou usar esse exemplo para a aplicação da propriedade, tá? E no final do vídeo eu vou fazer a demonstração para vocês. Tá legal? Bom, então tá lá. Calcule. Log de 40 mais o log de 2,5. Observe novamente que a gente está trabalhando com logaritmos decimais, ou seja, a base é 10. Olha, a gente pode escrever, mas em geral a gente não escreve a base quando o logaritmo é decimal. A gente já sabe que a base é 10. Beleza? Bom, pelo que nós acabamos de ver, se o log de A mais o log de C na base 10 vai ser escrito como log de A vezes C. Observe novamente que aqui eu vou ler da direita para a esquerda. Ó. Eu tenho o log de A na base B mais o log de C na base B. Então, observe que as bases são iguais e, portanto, eu vou escrever isto como sendo o log de 40 vezes 2,5 na base 10. Beleza? Ó, então, eu escrevi dessa forma para cá. Então, estou aplicando essa propriedade claramente. Agora, olha o que vai acontecer. 40 vezes 2,5 é o log de 100. 40 vezes 2,5. Ora, e nós sabemos que o log de 100 na base 10 é 2, porque 10 ao quadrado é 100. Então, aqui, na nossa sexta propriedade, nós encontramos o seguinte. O log do quociente. O log de A sobre C, claro que C tem que ser diferente de zero, na base B é igual ao log de A na base B menos o log de C na base B. Então, observe que ela é bastante parecida com a propriedade que nós acabamos de ver, do produto. O quociente ele é transformado numa subtração. Então, repetindo, o log de A sobre C na base B é log de A menos o log de C, ambos na base B. Tudo bem? Como eu já falei para vocês, ao final desse vídeo eu faço a demonstração. Tá legal? Vamos a uma aplicação. Um exemplo simples, tá? Depois a gente vai ver exemplos mais elaborados. Então, exemplo. Sabendo que o log de 2 na base 10, então sempre reforçando, a base não está aparecendo aqui, você automaticamente assume que é 10. Logaritmo decimal. Log de 2 é igual a 0,3
determine o log de 5. Bom, galera, a princípio você pode perceber aqui uma falta de ligação, né, entre o dado e o que ele quer. Mas observe que, se você escrever o log de 5, que é o que ele quer, como sendo o log de 10 sobre 2, ou seja, 10 dividido por 2, observe que eu posso reescrever o log de 10 sobre 2, que é o log de 5, naturalmente, aplicando a propriedade. Então, observe como é que fica. Aplicando a propriedade, o log de 10 sobre 2 é o log de 10 menos o log de 2. Log de 10 na base 10 é 1. Log de 2, ele deu 0,3. E assim, 1 menos 0,3, 0,7. Bastante interessante, é um exemplo bem simples da aplicação da propriedade, mas muito comum nos exercícios, tá? Gostou dessa? Olha aqui, ó, propriedade número 7, última propriedade. Seja o log de A elevado a m na base B. Tá legal? Log de A elevado a m na base B é m, então esse m, que é o expoente do logaritmando, ele passa o logaritmo multiplicando, né? Então fica m vezes o log de A na base B. Legal? Então, vamos a um exemplo. Seja o log de 2 igual a 0,3. Calcule o log de 8. Então, observe também que os logaritmos são decimais. Bom, agora que você já viu esse exemplo, talvez você já esteja com alguma malandragem aqui para resolver isso. Olha aqui, ó. O log de 8, que é o que ele quer, é o log de 2 ao cubo. Ora, 8 é 2 ao cubo. Legal? Aplicando a propriedade que nós acabamos de ver, log de 2 elevado a 3. Ó. Log de A elevado a m. O A é o 2, o m é o 3. Então, o 3, que é o expoente, vai passar multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar 3 vezes o log de 2. Ora, como o log de 2 é dado, então nós temos isso aqui igual a 3 vezes 0,3 e o resultado disso é 0,9. Legal, galera? Bom, vamos fazer alguns exemplos um pouco mais elaborados e em seguida falar de mudança de base. Bom, galera, então vamos lá. Os exemplos aqui. Qual é o valor de log da raiz cúbica de 128, considerando o log de 2 igual a 0,3? Bom, de cara, dá para perceber que a gente tem um valor aqui conhecido, né? 128 é 2 a sétima, a potência de base 2, 2 a sétima. Caso o número seja maior ou não seja tão evidente assim, basta a gente fatorar esse radicando, tá legal? Então, eu já vou escrever aqui direto, ó, o log da raiz cúbica de 128 é log da raiz cúbica de 2 a sétima. Bom, aí a gente tem que lembrar de uma forma especial de se escrever radicais, né, como potências. Lembrando, raiz cúbica de 2 a sétima é 2 elevado a 7 terços. A gente escreve um expoente fracionário, usando o numerador como o expoente da potência e o índice do radical como o denominador do expoente fracionário. Então, fica assim, ó. Isso aqui é log de 2 elevado a 7 terços. Tá? Isso é uma propriedade dos radicais. Bom, qual é a vantagem da gente escrever assim? Porque agora a gente pode aplicar as propriedades de logaritmos. Observe que esse expoente do logaritmando, ele passa o logaritmo multiplicando, ou seja, 7 terços vezes o log de 2. Ora, mas o log de 2 é dado, é 0,3. Então, isso aqui é 0,3. 7 terços de 0,3. Quanto é que dá isso? 7 vezes 0,3 dá 2,1. 2,1 dividido por 3 dá
precisamente 0,7. Claro que você poderia fazer 0,3 dividido por 3, que dá 0,1. 0,1 vezes 7, 0,7. Legal, galera? Vamos ao último exemplo aqui, ó. Sabendo que log de 300 é igual a A, qual é, em função de A, esse A, o valor de x igual a log de 2, mais o log de 3, mais o log de 5. Galera, não tem jeito. A gente vai ter que se acostumar a observar isso aqui e adequar as propriedades dos logaritmos. Então, o que nós vimos sobre soma de logaritmos? Que a gente pode transformá-lo como o log do produto, ou seja, 2 vezes 3 vezes 5. Beleza? Por quê? Porque observe que as bases são iguais. A base aqui é 10. São todos logaritmos decimais. Legal. Então, vamos lá. Então, aqui, log de 2 vezes 3 vezes 5 é o log de 30. Observe que a gente já tem algo muito próximo com o dado que nós temos. Agora, para a gente adequar ao que nós temos, vamos escrever como log de 300 sobre 10. E por que isso aqui é vantajoso, Fabrício? Porque aqui eu posso aplicar a propriedade do quociente. Então, isso aqui é o log de 300 menos o log de 10. E como a base é decimal, o log de 10 a gente consegue calcular. Nós já vimos esse artifício em exemplos anteriores. Portanto, o log de 300 é dado em função de A, menos o log de 10 na base 10 é 1. Então, isso aqui é A menos 1. Log de 300 é A, o log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, a gente obtém A menos 1, beleza? Bom, vamos a um resultado também muito importante agora, que é a mudança de base. Bom, em algumas situações, a gente vai precisar mudar a base do logaritmo. Para isso, nós vamos aplicar o que nós chamamos de mudança de base. Então, suponha, eu quero mudar da base B para a base C do logaritmo. Então, a fórmula que nós aplicamos é o log de A na base B. Então, observe que o meu logaritmo está na base B e eu quero mudar para uma base C. Então, o log de A na base B é o log de A na nova base, no meu caso C, eu quero mudar de B para C. Então, isso vai se dar da seguinte forma: log de A na base C sobre o log de B, ou seja, a antiga base vira o logaritmando na nova base C. Repetindo, log de A na base B é o log de A na base C dividido pelo log de B na base C. Legal? Bom, isso vai ocorrer em diversas situações, em vários exercícios de logaritmos, tá? Bom, tem aqui um exemplo clássico que nós conseguimos aplicar a mudança de base. Observe. Calcular o valor de log de 72 na base 100, sabendo que o log de 2 é igual a A, o log de 3 é igual a B. Então, observe que as bases são 10, aqui o logaritmo está na base 100 e eu vou efetuar a mudança de base de 100 para 10. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou aplicar o que eu acabei de estudar. Log de 72 na base 100 é o log de 72 na base 10, que é a que eu quero, dividido por log de 100 na base 10. Pronto. Olha o que vai acontecer agora. Então, lembrando, ó, a gente já fez coisas parecidas com essa aqui. O log de 72, vamos fatorar o 72 aqui para a gente enxergar o que está. Como é que a gente pode reescrever esse 72? Então, 72 por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, observe que o 72 fatorado é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E é assim que eu vou escrever, ó.
Então, ó, o log de 72 vai ser escrito como log de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado sobre o log de 100. Log de 100, lembrando que aqui a base é 10, 10 elevado a quanto? Dá 100, 2. Então, log de 100 é 2. Legal? Ó, esse numerador aqui pode ser expresso, né? A gente pode aplicar, na verdade, uma propriedade que a gente já estudou, log do produto. Então, aqui fica, ó, log de 2 ao cubo mais o log de 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Bom, aqui ó, também pode ser aplicado uma propriedade que nós estudamos, né? Log de 2 ao cubo, esse expoente passa à frente, assim como esse passa à frente também multiplicando. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes o log de 2 mais 2 log de 3, tudo isso sobre 2, e finalmente log de 2 é A, log de 3 é B. Então, a gente chega em 3A mais 2B sobre 2. Tá? Então, aqui a gente tem um caso relativamente simples da aplicação da mudança de bases de logaritmos. Bom, para finalizar, vamos falar de logaritmos neperianos. Tenha calma, a gente vai continuar falando de logaritmos. Então, o que muda, Fabrício? O que muda é a base. A gente vai usar a base E. O que a base E? O E é um número irracional, assim como o π, tá? Cuja uma aproximação é 2,718, tá? E ela foi estudada por John Napier, que é um matemático escocês, que viveu lá por volta do século XVI, tá? E ele utilizou os logaritmos nessa base. O que é importante para a gente aqui é saber que o log de A na base E também pode ser representado por ln de A. Essa forma vai ser bastante usada sem a indicação da base, mas aí você já vai saber que o ln de A é o log de A na base E. Bom, galera, e de resto, continuam valendo as propriedades e a própria definição, tá? Então, olha aqui, ó, um exemplo. Calcule o valor da expressão. Então, você tem aqui uma expressão, toda ela feita com logaritmos neperianos. A gente vai utilizar as propriedades que nós acabamos de estudar, tá bom? E a própria definição. Então, olha aqui, ó. ln de E ao quadrado. Nós já vimos que esse expoente passa à frente do logaritmo multiplicando. Então, fica 2 vezes o ln de E, menos 3 vezes ln, raiz cúbica de E, lembrando também, já fizemos isso aqui hoje, ó, raiz cúbica de E elevado a 1. Vou escrever esse radical como um expoente fracionário, então fica 1/3. Mas, vou repetir esse último termo, 2 ln de 1. Tá? Então, aqui eu vou aplicar agora as propriedades que nós estudamos. Então, isso aqui é 2 vezes log de E na base E. Quando logaritmando e base do logaritmo são iguais, isso é igual a 1, sempre. Menos 3, o expoente passa multiplicando o logaritmo. E observe que o que sobra é o ln de E, que é a base E. Então, log de E na base E também dá 1. Conforme esse daqui, tá? E o log de 1 na base E, amigo, a gente já viu, sempre igual a 0, independente de qual seja a base. E elevado a 0 vai dar 1. Pronto. Efetuando essas continhas, nós temos 2. Isso aqui vai dar 3 vezes 1 dá 3, dividido por 3 dá 1, mais 0. E, obviamente, 2 menos 1 dá 1. Tá legal? Bom, a partir desse momento, o que nós vamos fazer? Eu vou terminar essa aula, tá? Você vai encontrar aqui na descrição a nossa lista famosa de exercícios, tá? E, a partir desse momento, se você se deu por satisfeito, bons exercícios. Se você quer verificar as demonstrações
das propriedades da qual a gente falou aqui. Aguarde mais um pouquinho. Falou? Um forte abraço e até a próxima. Vamos lá então, galera. Primeira demonstração é da propriedade do produto. Log de A vezes C na base B. Isso é igual ao log de A na base B mais o log de C na base B. Então, é o que a gente quer provar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o log de A na base B de x. Bom, aplicando a definição, temos que b elevado a x é igual a A. Da mesma forma, vou fazer para o C. Log de C na base B, eu vou chamar de y. Tá? E aí, vai aplicando a definição, encontrar b elevado a y é igual a C. Beleza? Bom, então observe que A vezes C é igual a b elevado a x vezes b elevado a y. Observe que aqui a gente tem a multiplicação de potências de mesma base. Então, repete a base e somos expoentes, x mais y. Então, o que nós encontramos é A vezes C é igual a b elevado a x mais y. Mas observe que isto já é uma equivalência do log de A vezes C na base B. Observe. Aplica a definição. Log de A vezes C na base B é igual a x mais y. Então, b elevado a x mais y é igual a vezes C, que é exatamente o que nós temos aqui. Novamente, log de A vezes C na base B é igual a x mais y, pois b elevado a x mais y é igual a vezes C. Então, o que a gente tem aqui é um C e somente C. É a própria definição de logaritmos, tá? Mas o que é x mais y? Como eu chamei de x, o log de A na base B, e y, log de C na base B, chegamos a o que a gente queria demonstrar. Log de A vezes C na base B é x log de A na base B mais y, que é o log de C na base B, como a gente queria demonstrar. Bom, a demonstração número 2 é a da propriedade do quociente. O log de A sobre C na base B é o log de A na base B menos o log de C na base B. Então, aqui nós vamos usar o mesmo artifício. Eu vou chamar de log de A na base B de x. Então, aplicando a definição, b elevado a x é igual a A. Ora, log de C na base B, eu vou chamar de y. Aplicando a definição, b elevado a y é igual a C. Ora, então, A sobre C é igual a b elevado a x sobre b elevado a y. Aplicando a propriedade da divisão de potências de mesma base, a gente chega aqui, b elevado a x menos y é o quociente entre A e C. Bom, quando a gente escreve A sobre C igual a b elevado a x menos y, o que nós temos de cara aqui é a equivalência da própria definição do log de A sobre C na base B. Observe, b elevado a x menos y é igual a A sobre C. Então, log de A sobre C na base B é igual a x menos y, C e somente C, b elevado a x menos y é igual a A sobre C, que é o que está aqui. Ora, x é o log de A na base B, y é o log de C na base B. Então, a gente chega exatamente naquilo que nós queríamos demonstrar. Log de A na base B menos o log de C na base B. Bom, e por fim, vamos demonstrar que o log de A elevado a m na base B é m vezes o log
de A na base B. Bom, primeiramente, a gente pode observar que o log de A elevado a m pode ser expresso como log de A vezes A, vezes A, vezes A, na base B, onde esse A tem precisamente m fatores. Correto? Correto. Bom, só que o log do produto é o log do primeiro, mais o log do segundo, mais... E assim, obtemos, na verdade, m parcelas. Porque cada A aqui antes era um fator. Se eu tinha m fatores, agora eu passo a ter m parcelas. E aí é claro que como as parcelas são iguais, você pode expressar isso através de um produto m vezes o log de A na base B. Falou, galera! Um forte abraço e até a próxima!